Graça e paz, família de Deus. Chegamos ao capítulo 6 do Evangelho de João, um capítulo que me chama muita atenção. Vejamos aqui que Jesus passa por um momento crucial aqui do seu ministério, um momento onde pessoas decidem abandoná-lo. E por que essas pessoas abandonaram a Jesus? Quem são essas pessoas? E será que existem pessoas semelhantes a essas no nosso tempo? Essas pessoas, na realidade, receberam uma crítica de Jesus nesse capítulo. Você sabe qual é essa crítica? Vejamos. Jesus disse a eles o seguinte: olha, vocês vieram até mim não porque vocês entenderam os sinais, mas porque vocês querem o pão. Jesus estava se referindo àquilo que ele tinha feito versículos anteriores, que ele tinha multiplicado o pão e tinha alimentado as pessoas. Jesus sempre fez sinais, mas os sinais tinham um propósito que ia muito além do que prover alimento para as pessoas. Nós vemos isso no capítulo 5, versículo 36, quando Jesus disse que as obras que ele fazia tinham um propósito, era dar testemunho de que ele era o Filho de Deus. Ou seja, tudo aquilo que Jesus fazia era para mostrar que ele era o Messias, o Filho de Deus, o enviado do Pai. Então Jesus continua dizendo às pessoas, e as pessoas fizeram até um questionamento ali: mas nossos pais comeram maná no deserto. Então Jesus disse: olha, o pai de vocês comeram maná no deserto, mas morreram. Ou seja, nós sabemos que muitas pessoas, na realidade, se a gente formos estudar o período do Êxodo, onde o povo estava no deserto, nós sabemos que as pessoas que saíram do Egito e que entraram na Terra Prometida foram somente 2, principalmente analisando que era contado somente as pessoas acima de 21 anos, Josué e Caleb. Essas outras pessoas que morreram no deserto não entenderam o propósito de Deus e pereceram na sua esperança e na sua jornada com o Senhor. Então Jesus estava dizendo que essas pessoas morreram, não só fisicamente, mas perderam sua esperança e sua fé. Então Jesus disse: o pai de vocês comeram maná e morreram, mas eu sou o pão da vida. Eu sou aquele que, quando vocês se alimentarem de mim, vocês vão ter a vida eterna. Então Jesus começa ali dizendo uma crítica a essas pessoas, apresenta a solução para a conduta errada deles, mas muitas pessoas entendem isso como um discurso muito duro. Então essas pessoas resolvem abandonar Jesus porque não entenderam os sinais, não entenderam que os sinais que Jesus operava tinham um propósito maior. Eles andavam atrás de Jesus somente pelo pão e não pelo pão da vida, não pensando na vida eterna. Então Jesus, quando chama os seus discípulos mais próximos e diz: vocês também querem ir embora? Então Pedro diz: Senhor, para quem iremos? Porque só tu tens as palavras de vida eterna. Pedro entendeu, e os discípulos também mais próximos de Jesus entenderam, que o mais importante que Jesus tinha para oferecer eram as palavras que poderiam produzir vida eterna nas pessoas, e não o pão para o seu corpo, o seu alimento para o seu estômago, mas sim aquilo que era alimento para o espírito, que poderia gerar salvação. Aqueles que não entenderam isso, que estavam apegados apenas às coisas naturais, essas pessoas abandonaram a Jesus. Porque quando Jesus disse que iria morrer, quando Jesus disse: vocês acham que eu estou falando sobre esse pão é duro demais para vocês? E quando vocês verem eu voltar para o Pai? Essas pessoas pensaram o seguinte: quando ele for embora, quem vai multiplicar o pão? Quem vai dar providência para nós das coisas naturais? Por isso resolveram abandonar Jesus, porque sua expectativa estava apenas nas coisas naturais. Mas os mais próximos de Jesus entenderam que aquilo que Jesus tinha para oferecer, que dava alimento para a vida eterna, que eram suas palavras, esses não abandonaram a Jesus. Eu quero chamar a sua atenção para um texto bem interessante, o texto do livro do profeta Abacuque. O livro do profeta Abacuque, no capítulo 3, versículo 17 ao 19, é o que eu quero encerrar esse áudio, esse vídeo. Diz o seguinte: ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que não haja alimento nos campos, ainda que o rebanho seja arrebatado do aprisco, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Isso é a fé que realmente o Senhor espera de nós. Quando faltar tudo, ainda nos alegraremos no Senhor, porque Ele é a nossa salvação, porque temos nele a certeza da vida eterna, que é o mais importante. E assim, Abacuque entendeu que mesmo quando as coisas não acontecerem da maneira que a gente espera,
isso não deve fazer com que nós abandonemos a Jesus. Talvez você conheça pessoas que, quando faltou o pão, abandonaram a Jesus. Se você é uma pessoa que talvez tenha faltado algo para você, no âmbito natural das coisas terrenas, e você está pensando em abandonar a Jesus, o convite de Jesus a você, a palavra de Jesus para você hoje, que você precisa entender que você deve se alegrar no Deus da sua salvação, e que você deve se alimentar do pão da vida, das palavras que geram em você e geram em mim a vida eterna, porque isso é o mais importante. Quem entende isso, jamais abandonará Jesus, andará sempre na presença do Senhor, porque Ele é o Deus da nossa salvação. E segundo Abacuque, Ele faz os meus passos firmes, assim como os passos da corça. Isso é a palavra do Senhor, é a fé descrita em Abacuque e descrita em Romanos. E o justo viverá pela fé. Eu quero orar com você. Pai Santo e Deus querido, Tu és o nosso Pai zeloso e cuidadoso por nossas vidas. Tu és aquele que nos convida a nos alimentarmos desse pão da vida, esse pão que nos dá a certeza da vida eterna. E que o Senhor nos encha de confiança, nos encha de alegria e de esperança de que nós, ao nos alimentarmos desse pão, certamente estaremos na vida eterna com o Senhor. E que sim, o Senhor é poderoso para prover tudo aquilo que precisamos aqui. Mas se algum dia, assim como disse o profeta Abacuque, se isso nos faltar, que isso não seja o suficiente para nos afastar da presença do Senhor. Que nós possamos entender que o mais importante o Senhor nos deu na cruz do Calvário. O Senhor nos deu a salvação e a vida eterna. E que essa Tua palavra, que alimentamos hoje, possa gerar em nós fé e esperança para perseverarmos no Senhor, em nome de Jesus. Se você foi abençoado, compartilhe essa mensagem com as pessoas que você ama, em nome de Jesus.